Ok. Então, hoje a gente vai dar agora continuidade à sétima lei, né, onde nós estamos fazendo essa abordagem. E o que que nós vamos ver, né? Lembra que nós já vimos a lei da potencialidade pura, a lei, né, da doação, a lei do karma, do efeito, do mínimo esforço. Nós vamos vendo que cada uma delas vai desenvolvendo, e hoje nós vamos falar sobre a lei do Dharma ou do propósito de vida. Então, o Deepak Chopra ele vai caminhando na construção, né, de um entendimento que começa lá da potencialidade pura, onde nós temos todo o potencial do nosso eu essencial, que vai fazendo escolhas, né, na medida em que ele se permite doar, na medida em que ele se permite participar, entregar, até chegar nesse nível que é quando a gente entra em ressonância com a lei do Dharma, que é onde nós nos colocamos na vida. E ele começa nesse capítulo citando um poema do Khalil Gibran, que fala sobre, né, o propósito da vida. E aí ele diz assim, que todos têm um propósito de vida e um dom singular, ou um talento único para dar aos outros. E que quando a gente mistura esse talento singular com os benefícios aos outros, experimentamos a êxtase da exultação do nosso próprio espírito, entre todos, o supremo objetivo. Quando você está trabalhando, a passar das horas deve soar como uma música extraída de uma flauta. É o que é trabalhar com amor. É como tecer uma roupa com fios que vem do coração, como se fosse o seu bem-amado e usá-lo. Então, esse é um trecho que ele cita do profeta Khalil Gibran, onde fala desse movimento de a gente se realizar através do coração. Veja que aqui ele já nos convida a perceber o que é estar em harmonia com a lei do Dharma, com o propósito da vida. É quando eu realizo algo com amor de tal forma que eu nem percebo as horas passar. É como uma música que vem desse lugar suave, realizando e construindo. E a partir disso, o que o Deepak Chopra ele vai falar, então? Que essa é a sétima lei, que é o que ele chama a lei, né, do sucesso ou a lei do Dharma. E aí ele lembra que a palavra Dharma, do sânscrito, tem a ver com o propósito de vida, que é o caminho, é aquilo que está alinhado ao movimento do universo. E ele diz que, segundo essa lei, nós assumimos uma forma física, ou seja, nós viemos para o plano manifesto para cumprir um propósito na vida. Ou seja, o campo da potencialidade pura é divindade em essência. E é o divino assumindo a forma humana para cumprir um propósito. Então, lá da primeira lei, onde eu tenho todo o potencial de realização, eu só me coloco nesse potencial de compartilhar quando eu venho para o mundo da forma. Então, vir para o mundo manifesto, o mundo físico, é trazer essa potencialidade divina às possibilidades de se realizar no mundo da matéria. E é aí que ele fala que, de acordo com essa lei, todos nós temos um talento singular, uma maneira única de expressá-lo. Por quê? Porque lá no princípio da potencialidade pura, nós trazemos algo que é essencial em nós. E ele diz, então, que existe alguma coisa que você consegue fazer melhor do que todo mundo, e que para cada talento singular em sua forma única de se expressar, existem necessidades específicas. Vejam bem, para cada talento singular em sua forma única de se expressar, existem necessidades específicas. E quando essas necessidades se combinam com a expressão criativa do seu talento, surge a fagulha que cria a riqueza. Então, o que ele está nos convidando a olhar aqui? Quando eu me permito ser eu mesma, eu estou mais próxima do meu eu real, né, acolhendo não só as minhas dificuldades, mas também a minha potencialidade, as minhas habilidades, e coloco isso em movimento na vida, colocando essa característica minha em relação a uma necessidade específica, eu vou direcionando esse potencial, esse talento que é singular.
E quando esse talento singular ele está a serviço de algo específico, é como se eu entrasse no fluxo. Eu entro no fluxo da vida. Por isso que eu vou criar a riqueza. Por isso que eu vou criar um movimento à minha volta, porque eu me alinho com o movimento da vida. E aí ele diz: se você ensinar este pensamento às crianças, poderá ver os seus efeitos. E aqui ele conta o que ele fez com os filhos dele, né? Ele diz que ele falava para os filhos que havia uma razão para eles estarem aqui e que cada um teria de descobrir por si mesmo que razão era essa. E aí ele fala, né, que desde os 4 anos de idade, ou seja, desde pequenininho, os filhos eles sempre ouviam isso, que ele trazia esse olhar para os seus filhos, que era de dizer o quê? Cada um que está no mundo, cada um que se coloca aqui tem um potencial e que seu dever é descobrir que potencial é isso. E aí ele fala que ele ensinava os filhos dele a meditar, a se conectar para que eles descobrissem, então, qual seria essa razão de ser. Né? Mesmo na idade, né, da criança. E veja que aí o Deepak Chopra já nos convida a trazer esse olhar como a gente educa, como a gente se coloca. Né? Quando eu dou essa permissão para que a criança possa trazer dentro dela a conexão com esse resgate da essência, a capacidade de eu poder me encontrar e de me realizar, ela abre mais potencial, porque eu tenho uma permissão para ser eu. Quando ele diz que ele colocava para os filhos dele, para que eles tivessem que descobrir qual seria a razão, ele estava dando possibilidade de dizer: você, meu filho, é você é um ser único. Eu reconheço e valido a sua presença nessa vida do jeito que você é. Então, vejo que, de alguma forma, ele inclui, ele coloca dentro desse sistema, dentro desse movimento da vida, essa presença do jeito que a pessoa é com o seu potencial. E olha que interessante, lá, né, ele coloca no livro o que ele dizia para os filhos dele. E aí ele colocou assim: eu não quero que você se preocupe em ganhar muito dinheiro. Se não forem capazes disso quando crescerem, eu mesmo providenciarei seu sustento, portanto, não se preocupe. Não quero que o objetivo de suas vidas seja o de ser sucesso na escola, nem o de ter as melhores notas ou de frequentar as melhores faculdades. Mas quero que se perguntem como poderão descobrir o seu talento e servir à humanidade, pois cada um de vocês tem um talento que ninguém mais tem, e cada um tem uma forma de expressar esse talento que mais ninguém tem. Vejam que bonito esse movimento. O que ele está dizendo para os filhos dele? Eu não quero que vocês se preocupem em ter, mas eu quero que vocês descubram quem vocês são. Eu quero que vocês sejam antes de ter. Eu quero que vocês se conectem com o talento, a sua singularidade. Qual é o resultado disso? O que ele diz? Eles acabaram, né, a partir desse movimento, naturalmente indo para as melhores faculdades. Por quê? Porque eles se tornaram únicos. Eles conseguiram, né, se conectar e, portanto, se colocar nesse movimento da lei do Dharma. Então, quando o Deepak Chopra nos convida a fazer essa conexão, o que ele está dizendo? Que a lei do Dharma, ele diz que tem 3 aspectos importantes. O primeiro é perceber que nós estamos aqui para encontrar o nosso verdadeiro eu, para descobrir que o nosso verdadeiro eu é espiritual, que somos essencialmente seres espirituais expressos numa forma física. Então, a primeira característica, o primeiro componente da lei do Dharma é compreender quem é esse eu em essência. O meu corpo me define quem eu sou? Ou o meu corpo está a serviço para manifestar a primeira lei, que é da potencialidade pura? E aí ele fala, nós não somos seres humanos que de vez em quando têm experiências espirituais. Ao contrário, nós somos seres espirituais que de vez em quando têm experiências humanas. Então veja que essa forma de ver, ele nos coloca a pensar o que está em primeiro plano.
Se o que está em primeiro plano é o mundo da forma, do ter, ou o mundo do ser, a essência de onde nós viemos. Se nós somos seres espirituais que temos experiências humanas, então as experiências humanas estão a serviço do meu crescimento. Agora, se eu coloco que eu sou um ser humano que tem experiências espirituais, veja, eu ainda estou preso ao mundo do desejo, do ego, que está lá quando ele fala, né, da lei da potencialidade pura, que existe o anseio da alma e existe o desejo do ego. E que o ego ele é construído como um veículo para, digamos assim, manifestar no plano físico essa comunicação com a essência. E quando essa comunicação com a essência ela não flui, nós ficamos presos pelos nossos medos, os medos da perda, porque o ego precisa de garantias. O ser, ele é o que é. Então, mesmo que eu não tenha as garantias, eu sei que eu tenho potencial dentro de mim para desenvolver quem eu sou. Por isso que, ao ser, né, espiritual, me colocar como experiências no mundo, eu olho para as experiências do mundo de uma perspectiva diferente. E aí, o que, que ele fala, né, a partir desse lugar? Que nós estamos aqui para descobrir o nosso eu superior, ou o espiritual. Que essa é a primeira coisa que cumpre a lei do karma. Nós precisamos descobrir por nós mesmos que nós temos em nosso interior um embrião de Deus ou de deusa, desejoso de nascer e de expressar a sua divindade. Então, ele nos convida a perceber que o primeiro movimento da lei do Dharma é a conexão com o nosso eu superior, é a conexão com a nossa centelha, a nossa essência, o self, né? O eu mesmo que Jung falava, que é diferente do ego personalidade, que é a persona, é o veículo pelo qual eu vou construindo a manifestação no plano físico. Então, o primeiro movimento do Dharma é eu descobrir quem eu sou em essência, para que o segundo componente, que é aquilo que é a expressão desse talento da essência. Então, primeiro tem que conectar com a minha essência, para então permitir que esse talento venha ao mundo. E aí ele diz que a lei do Dharma diz que todo ser humano tem um talento único, ou seja, você tem um talento que é só seu, ele é único em sua expressão, e tão específico que ninguém mais em todo o planeta tem um igual, ou uma maneira parecida de expressá-lo. Aí vocês podem dizer assim, Ciana, mas numa orquestra tem vários músicos que tocam instrumentos. É verdade, mas ninguém toca de forma igual, ninguém sente de forma igual. Por quê? Porque existe algo que é da sua essência, é algo que é a sua assinatura. Então vejam que se você pode pegar dois violinistas e colocar os dois para tocar divinamente a mesma música, você vai perceber um tom de tocar diferente. Por mais talentoso que seja aquele violinista, por mais que ele domine a técnica, e por mais que seja a mesma música compartilhada com outro violinista, cada um vai dar uma assinatura, um jeito de expressar aquela música, o que faz com que você perceba, apesar da mesma partitura, apesar do mesmo instrumento, uma singularidade na música que vem. E é isso que ele está dizendo, que nós temos uma forma de expressar esse talento, e que ele tem a ver com a conexão desse eu essencial, que é como eu coloco na vida. E aí o que ele diz? Isso significa que há uma coisa que você pode fazer de um jeito melhor do que qualquer outra pessoa sobre a Terra. E que quando você está fazendo essa coisa, perde a noção de tempo. E quando está expressando esse talento único, que muita gente tem mais de um, muitas vezes, você penetra na consciência atemporal. Então, vejam que eu colocar esse movimento de conectar com a minha essência, ele é tão natural que, ao fazer isso, eu nem percebo. Por quê? Porque, como ele é natural, ele vai fluindo, não tem muitas resistências internas. Ele está tão natural dentro de mim que, ao dar voz para ele, isso vai fluindo e eu perco a noção de tempo. Porque ele vai se expressando, é aquele lugar que me é confortável. Não porque é um confortável de uma zona de conforto que eu já estou acostumado, mas porque é confortável, porque ele flui com naturalidade. Ele nasce naturalmente. Então, quando a gente identifica com a essência e coloca o movimento desse talento em ação,
eu vou trazendo esse movimento para a vida, né? É interessante perceber quando ele fala isso, porque ele diz que cada um tem um jeito melhor de se colocar. E a gente vê isso na filosofia clássica, né? Quando nós vamos perceber na própria obra de Platão, né? Que ele dizia que cada pessoa, quando ele manifesta esse seu talento e ocupa esse lugar na sociedade, ele tem condições de dar o melhor. É como se fosse assim, uma pessoa que nasce com o talento da cura e que vai trabalhar numa outra área. Até ele pode trabalhar bem, ele pode aprender, mas não estaria expressando todo o talento que ele teria como uma forma natural. E é isso que ele convida a olhar, é perceber esse talento que flui naturalmente. Ok, esses são os dois movimentos, e qual seria o terceiro? E aí ele diz que o terceiro componente da lei do Dharma é quando a gente coloca isso a serviço de algo maior, ou seja, quando a gente coloca isso a serviço da humanidade. E para isso a gente deve se fazer a seguinte pergunta: como eu posso ajudar? Como posso ajudar a todos com que tenho contato? Então, eu me conecto com a minha essência, eu coloco meus talentos em movimento, mas percebe que isso tem a ver com a primeira lei, a lei da abundância, a lei dessa profundidade da essência de tudo. E nesse lugar, ele trabalha o quê? Na generosidade, no compartilhar, porque está na unidade. Então, quando a gente traz esse potencial, é natural que eu me coloque para compartilhar. Então, por isso que o terceiro componente da lei do Dharma é eu me permitir colocar e compartilhar com isso no mundo. Eu não vou deixar esse lençol para mim, porque ele não faz sentido. Ele flui tão naturalmente que eu compartilho. Por isso que o terceiro componente é eu me colocar agora, nesse lugar que eu estou, como eu posso ajudar? E ele vai para esse lugar que ele diz que quando a gente combina a nossa capacidade de expressar esse talento único com o benefício à humanidade, a gente está fazendo pleno uso da lei do Dharma, que é colocar naquela necessidade específica que ele falou lá no início. Então, quando eu combino o meu talento com uma necessidade da humanidade, eu alinho a minha presença no mundo com um sentido, com um propósito, porque eu me coloco alinhada com o movimento da vida, eu me coloco a serviço da vida. E aí, ao fazer isso, eu estou alinhada com o Dharma. Por isso que ele diz que agindo assim e somando a experiência, nossa própria espiritualidade, o campo da potencialidade pura, não há meios de você não ter acesso à abundância ilimitada, porque essa é a verdadeira forma de se obter a abundância. Então, veja que quando ele fala da abundância, não é necessariamente as garantias materiais, mas é eu me colocar no fluxo da vida. E, naturalmente, isso vai criando as situações que vão me trazendo a resposta. Né? Aqui eu coloquei algumas fotos do pessoal que faz o trabalho dos Médicos Sem Fronteira, e aí a gente vê quantas dificuldades que eles encontram, muitas vezes, em lugares com muita escassez, mas eles olham o quê? O que eu posso fazer? E as coisas elas vão encontrando respostas, a ajuda vai chegando, o movimento vai se colocando. Por quê? Porque eu estou me alinhando ao que eu posso dar. Então, combinar essa minha capacidade, do meu talento, com a lei do Dharma, é eu me colocar a serviço da humanidade. E aí veja que ele diz, isso não é uma abundância passageira, ela é permanente por conta do seu talento e da sua maneira específica de expressá-lo e dos benefícios de dedicação aos semelhantes, ou seja, como eu posso ajudar ao invés de o que eu vou ganhar com isso. Então, quando eu me coloco nesse movimento da lei do Dharma, a minha preocupação não é o que eu vou ganhar com isso, mas como a minha presença no mundo passa a ser um fator de soma onde eu estou. Percebem que isso está se alinhando com o sentido e o propósito? Porque eu posso ter vários sentidos ao longo da vida. E o que é o propósito? Eu colocar esse sentido a serviço de algo maior. Então, se hoje o lugar que eu estou, que eu tenho, eu posso dar esse melhor aonde eu estou, colocando a minha habilidade, eu estou alinhada. Então, o que eu realizo, ela tem um sentido. Qual é o sentido? Estar a serviço de algo maior, estar a serviço da humanidade. E quando a gente se coloca alinhado com a lei do Dharma, a gente deixa os movimentos fluírem naturalmente.
Isso trabalha em nós o sentido, né, de estar presente na vida, de ser útil, de agradar. E isso é um trabalho curativo dentro de nós. Né? Quantas pessoas, muitas vezes, elas passam por crises, passam por situações, mas estão tão envolvidas em causas humanitárias ou nas suas pequenas ações do dia a dia, onde elas se sentem úteis, e isso vai trazendo um processo de cura diante daquela dificuldade. Por quê? Porque eu não olho só para aquilo que falta, eu não estou olhando só para a minha dificuldade, eu me percebo como parte de algo maior, e aí eu olho também para o potencial que eu tenho em mim para compartilhar. E aí eu saio daquele lugar que gera dor. O que ele diz? Né? Essa pergunta de o que eu vou ganhar com isso é um diálogo interior do ego. E a pergunta de como eu posso ajudar é um diálogo interior do espírito. Então, é o diálogo entre o ego e a essência. O ego, ele está preso na necessidade dele, o que eu ganho. E a essência é o que eu tenho para compartilhar, porque eu sou o que sou. E ele diz que o espírito é aquele domínio de nossa consciência em que nós experimentamos a nossa universalidade. É onde eu me conecto com a unidade, onde eu faço parte do tudo. Então, quando a gente muda esse diálogo interior do que eu ganho para como eu posso ajudar, automaticamente a gente vai além do ego e entra no domínio do espírito. Então, isso, se a gente pegar essa reflexão e trouxer para as pequenas coisas do dia a dia, que seja trabalhando não apenas as situações naquilo que elas estão me incomodando, mas no que elas me convidam a dar o meu melhor, eu começo a mudar a forma de olhar para as situações. E aí isso me leva para um outro lugar, ou seja, a mudança desse diálogo interior para como posso ajudar, dá acesso ao domínio da consciência que expressa essa universalidade. E se a gente faz isso, o que ele diz? Você está fluindo na lei do Dharma, você está em pleno uso dessa lei do Dharma, e, portanto, você terá que assumir alguns compromissos. Então, da mesma forma que você entra no fluxo, você assume uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa que a gente passa a assumir quando a gente entra na lei do Dharma? O primeiro é o de procurar o seu eu superior que está além do ego. Significa que você vai passar a desenvolver práticas, né, que ele chama práticas espirituais, práticas de autoconhecimento, práticas que te conectam com esse eu essencial. Então, o seu primeiro compromisso é de procurar. E para isso você precisa o quê? Desenvolver rotinas, desenvolver um olhar, né, para você mesmo, estar disposto a se conhecer, estar disposto a buscar isso. E qual é o segundo movimento? É descobrir os talentos únicos. Então, o primeiro compromisso é eu estar disposto a buscar esse eu sábio, esse eu divino. O segundo compromisso é eu estar disposto a descobrir. E ao encontrá-los, fazer o quê? Me alegrar. Por quê? Porque existe um prazer, ou seja, existe um nível de satisfação nessa consciência que não tem tempo, mas que me coloca nessa essência da potencialidade pura. E é o que ele diz, que quando a gente vai descobrindo esse lugar, a gente entra num estado de graça. A gente entra para aquele lugar que é eu sou o eu. Né? Eu sustento esse lugar. Então, ok, independente do movimento que vier, eu sou. Porque eu, ao estar no eu sou, eu trago a potencialidade de realizar a minha essência. E aí a gente vai para um terceiro compromisso, que é a gente se comprometer em como se colocar isso a serviço de algo maior. E aí ele diz, né, que você deve simplesmente dizer a você mesmo: eu vou responder essa pergunta e depois colocar a resposta em prática. Eu vou usar os meus talentos únicos para suprir as necessidades dos meus semelhantes. Eu vou combinar essas necessidades ao meu desejo de ajudar e servir aos outros. Então, eu assumo o compromisso de me colocar a serviço, né, da humanidade, a serviço da vida. E, portanto, eu passo a buscar esse olhar. Eu passo a me perguntar não aquilo que falta, mas como eu posso contribuir. Ou seja, como eu posso ser um fator de soma onde eu estou. E aí, o que ele diz? Depois de a gente fazer uma lista de resposta a essas questões, a gente deve perguntar, não é?
quando o dinheiro não é um problema. E se você tem todo o tempo do mundo disponível, o que você faria? Ou seja, se você não tivesse que se preocupar com a sua segurança material, e se você tivesse toda a disponibilidade do mundo, o que você faria? Veja que isso a gente vai para um lugar de extrema autonomia. E se ao fazer essa pergunta você responder que continuaria fazendo exatamente o que você faz hoje, então você já está no seu Dharma, porque tem paixão pelo que faz e está expressando os seus talentos singularmente. Ou seja, se eu não tiver que me preocupar nem com o meu tempo e nem com o ganho disso, eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje? Percebam, se a resposta é não, eu estaria fazendo outra coisa, que outra coisa seria? Que outra atividade você estaria fazendo se você não tivesse que se preocupar nem com a garantia material e nem com a disponibilidade de tempo? Se você tivesse todo o tempo disponível e toda a segurança material, o que você faria? Se não é o que você está fazendo hoje, então reavalia. O que você precisa reajustar no seu Dharma? Que outra atividade seria essa que você gostaria, que você sente o chamado, mas que você não está no caminho? E se você conseguir perceber isso, você já deu um passo para tentar encontrar, então, uma possibilidade de como resgatar esse lugar essencial. E aí ele diz, em seguida, pergunte-se como melhor servir a humanidade. Responda essa pergunta e coloque em prática. Ou seja, descubra a sua divindade, encontre seu talento, use-o para servir a humanidade. E você irá gerar toda a riqueza que quiser, porque a riqueza está em compartilhar com a sua presença no mundo e não em ter. O ter, ele é consequência. Você pode, né, trazer esse potencial e, a partir disso, receber o que é estar nesse lugar. E aí ele diz que quando a gente consegue, né, essa expressão criativa combinar-se às necessidades dos semelhantes, a riqueza flui espontaneamente do não manifesto para o manifesto, do reino do espírito para o mundo da forma física. Por quê, gente? Porque está na lei da vida. A vida está a serviço da vida. Então, se eu coloco as minhas capacidades a serviço de algo maior, eu me coloco no fluxo disso. Então, eu vou gerando e criando possibilidades à minha volta. Às vezes, a resposta não é como eu gostaria, mas pode ser exatamente como eu preciso. Pode vir da forma que eu preciso. E é esse olhar que a gente tem que ter, né? Às vezes a resposta vem como eu preciso, mas às vezes a gente cria tanta expectativa do que quer, que está preso no desejo do ego, que a gente não valida o que tem. Então, colocar esse movimento no fluxo da vida é também perceber que o que eu preciso chega no seu tempo. E aí ele diz, você passa a experimentar sua vida como uma expressão milagrosa da divindade, não só de vez em quando, mas o tempo todo. E você vai conhecer a verdadeira alegria e o verdadeiro significado do sucesso, a êxtase e a exultação do seu próprio espírito. Então, ele vai mostrando, gente, que na medida em que a gente vai se colocando nesse lugar, que é esse lugar de me permitir servir naquilo que eu tenho, que é meu único, eu entro em harmonia com a vida. E ao fazer isso, eu me coloco nessa conexão, então eu passo a estar mais tempo conectada com essa fonte da potencialidade pura. Eu vou para a unidade. E aí eu consigo, né, trazer esse estado de graça, esse estado de presença da essência de quem eu sou nas pequenas coisas. Passo a viver de um lugar mais leve. E aí ele nos convida, né, a pensar, então, como nós podemos aplicar essa lei do Dharma, ou que ele chama, né, do propósito da vida. Quais seriam os passos, quais são os compromissos que a gente pode assumir para colocar essa lei em movimento na nossa vida? E aí ele fala, o primeiro passo, ou seja, o primeiro movimento, é nutrir amavelmente hoje a divindade que habita em você no fundo de sua alma.
prestar atenção ao seu espírito, que anima o seu corpo e sua mente, despertar desse profundo sono dentro do seu coração, carregar consigo a consciência da atemporalidade, do ser eterno em todas as experiências limitadas pelo tempo. E aí vem a pergunta: o que nós estamos fazendo para nutrir a nossa divindade? Será que no meu dia eu tenho momentos onde eu me permito pequenas pausas para me conectar nesse lugar? Ou será que eu sigo o dia numa rotina, num hábito, num movimento de estar muito para fora, realizando, produzindo, resolvendo demandas e não me abrindo espaço para sentir, para nutrir esse lugar? E se a gente lembrar das leis anteriores, o que ele dizia que abria essa conexão? É eu me permitir momentos de meditação, é eu me permitir estar em contato com a natureza, é eu me permitir observar a minha volta à vida, é olhar a beleza de uma imagem que às vezes um pôr do sol ou um olhar para a natureza me convida a um estado de espírito, a um estado de presença. E quando eu abro espaço para viver isso, eu vou abrindo pequenos movimentos para nutrir a minha alma. Então, para aplicar a lei do Dharma, o primeiro movimento é eu me perguntar: o que eu estou fazendo hoje que me permite conectar com a minha essência? Eu consigo conectar com esse lugar? Eu abro espaço todo dia para chamar essa conexão com esse eu, sabe? O segundo movimento é observar esses talentos únicos. Eu consigo ter clareza do que eu tenho facilidade para realizar? Eu já fiz uma lista, né, do que para mim é natural eu realizar? E aí ele diz, então, que o segundo movimento para a gente colocar essa lei do Dharma é fazer essa lista. Faça uma lista de todos os seus talentos. E diga, então, quando eu os expresso, os ponho a serviço da humanidade, eu perco a noção do tempo e crio abundância em minha vida, bem como na vida dos outros. Ou seja, quando eu faço esse checklist dos meus talentos, eu percebo que ao realizar isso, eu faço de uma forma tão natural que eu nem vejo que eu estou trabalhando ou que isso exige de mim. Eu faço naturalmente, de tal forma que eu perco a noção de tempo. Essa é uma pista para descobrir o que seria esse talento essencial. Então, a segunda aplicação da lei do Dharma é eu me colocar a serviço, né, desses talentos na relação com o outro. E aí ele diz, então, que a terceira aplicação é exatamente, agora que eu tenho consciência desses talentos, eu me perguntar como eu posso servir, como eu posso ajudar. E ao fazer isso, eu vou me colocando como a serviço do amor. Eu vou entrando em ressonância com esse movimento do amor que gera a vida. Veja que interessante, né, quando a gente observa como ele traz esse olhar para a lei do Dharma, né, eu consigo ver uma relação com as ordens do amor, né, que a gente vê dentro das relações sistêmicas. É eu me pertencer, eu fazer parte, ou seja, eu aceitar a vida, eu aceitar estar no plano manifesto, como um movimento de realizar a minha essência, eu me colocar em perspectiva da ordem, ou seja, ocupar o meu lugar no mundo, e aí ir em movimento a terceira lei, que é o equilíbrio entre o dar e receber. Eu me coloco para compartilhar na vida, e assim eu me abro também para receber essa abundância. Então, se a gente observar a lei do Dharma, ela está entrando em ressonância com o quê? Com esse movimento das leis, não é? Das leis que levam à abundância, né? As leis sistêmicas, né? As ordens do amor, né? Eu fazer parte, eu me colocar no meu lugar e, portanto, eu entrar nessa harmonia entre o dar e receber. E veja que isso é interessante porque nos convida também a sair daquele lugar da consciência infantil. O que é consciência infantil? Eu quero receber,
mas eu não estou disposta a pagar o preço do que eu tenho que fazer para que isso aconteça. Então, eu quero receber, mas eu não quero dar. Eu quero que os outros me digam, mas eu não assumo compromisso. Então, ir para a aplicação da lei do Dharma é a gente entrar nesse movimento de vir para uma consciência adulta, onde eu assumo o meu lugar, eu assumo o meu movimento na vida, eu estou disposta a compartilhar e, portanto, eu entro no fluxo. O que é o karma? Lembra quando a gente falou da lei do karma? O karma é quando eu me afasto da lei do Dharma. É quando as minhas ações são criadas de tal forma que eu recrio uma realidade para que eu possa alinhar novamente ao Dharma. Então, quando as minhas ações estão alinhadas ao Dharma, o meu karma e o meu Dharma estão em harmonia. Quando as minhas ações afastam dessa lei, eu crio situações que fazem eu voltar para esse lugar. Então, é quando eu vivo as crises, é quando eu vivo as dificuldades que me convidam a questionar aonde eu me afastei da minha essência, aonde eu não estou alinhada com esse ser. E aí, muitas vezes, isso vem, né? Às vezes, por exemplo, a gente está vivendo situações hoje onde o índice de depressão tem aumentado muito, né? Depressão, crise de pânico, mas principalmente esse entristecer, esse desencanto, né? Que algumas pessoas estão trazendo até mais intensa em função desse contexto da pandemia. Então, essa depressão, ela vem muitas vezes dessa desconexão desse eu espiritual, dessa essência. Se eu estou desconectada do meu eu não me localizo na vida. Eu não coloco esse potencial. E ao não colocar esse potencial, eu não estou contribuindo. Então, é como se a minha presença, né, ela estivesse vazia de sentido. Então, eu vou perdendo a força. Há um entristecer dessa desconexão. Por isso que um dos movimentos, né, muito se fala dentro dos protocolos para a cura da depressão, é eu entrar em atividades de grupo, é eu participar de atividades voluntárias. Por quê? Porque aí eu começo a colocar em perspectiva a minha dor. Não quer dizer que eu não tenha dor, mas eu não fico mergulhada só na minha dor. Eu começo a perceber que ao servir, ao ajudar o outro, eu também recebo. Isso me ajuda a aliviar essa dor. Por isso que a gente coloca no protocolo, né, de superação da depressão, o envolvimento com atividades de grupo num outro momento, o começar a ir para a vida, para quê? Para que eu consiga me fortalecer. Mas é claro que isso não é de uma hora para outra. Existe toda a complexidade do ser humano, existe, né, as estratégias que eu vou aprendendo a entender na minha história, mas, em essência, o que está dizendo? Eu estou adoecendo porque eu não estou em harmonia com o Dharma, que é o que ele fala desse lugar da potencialidade pura, é eu estar conectado com a minha essência. E se a gente fizer uma analogia com os ensinamentos do Dr. Bach, né, que trouxe a sabedoria dos sistemas florais, o que ele dizia, Dr. Bach? Que o ego, quando ele está em desarmonia com a essência, ele gera o adoecimento. E que a essência das flores, elas viriam para ajudar a resgatar essa reconexão pela lei das virtudes opostas. Então, se eu vibro no medo, eu vou estimular a virtude da coragem para conectar com a essência do meu ser. E aí, ao fazer essa ponte, eu ir construindo mais presença e, portanto, mais saúde na vida, porque eu vou me alinhando, né? É aquilo que Jung fala do nosso processo de individualização, de individuação. É quando eu aproximo de mim mesma, ou seja, quando eu aproximo do self. É quando eu crio essa conexão do meu eu personalidade em ressonância com o eu mesmo, com o self. Aí eu estou alinhado nesse potencial que é quem eu sou e coloco em movimento na vida. E nesse lugar eu assumo o meu lugar na vida, eu entro nessa lei do pertencimento, eu me coloco em perspectiva e então eu tenho força. E aí eu posso compartilhar desse dar e receber. É isso, né? Então, o que o Deepak Chopra nos convida a refletir sobre a lei do Dharma, né? E eu gostaria, né, que vocês levassem
né, nesse momento, nessa jornada da vida, esse olhar, porque a gente sempre tem a possibilidade de reajustar a rota, gente. Não existe problema eterno, tudo tem movimento, né? O budismo fala isso, tudo tem, né, movimentos de nascer, desenvolver e terminar. Então, o sofrimento, né, aquilo que gera uma crise também se esgota, como as coisas boas também se esgotam. É o que eles chamam da impermanência. Tudo vem e vai. Então, eu percebi os ciclos da vida. E nesses ciclos da vida, lembrar que eu tenho a vontade de sentido, né? Que é aquele lugar que o Viktor Frankl fala, que é a escolha do meu eu. Eu não estou rendida simplesmente a esse lugar dos meus mecanismos de defesa ou das minhas necessidades básicas. Existe um eu sábio que tem vontade de escolha. Essa vontade de sentido é onde eu posso reajustar a rota, é onde eu posso voltar ao meu caminho. Isso me dá o quê? Liberdade de escolha. Aí alguns vão dizer assim, Marciana, eu vivo uma situação que por mais que eu queira, eu preciso, né, eu não encontro saída. E aí que vem a questão, será que essa situação não é um reajuste para essa lei do Dharma? A pergunta é, o que eu estou vivendo agora? O que ele me convida a aprender? Quais são as características que eu preciso desenvolver no meu ser a partir dessa experiência? E quando a gente vive uma situação de dificuldade, gente, não quer dizer que eu tenho que aceitar o problema no sentido de concordar com aquela dificuldade ou com a violência, mas significa eu aceitar a experiência que aquilo me convida a crescer. Então, eu não concordo com o gesto de violência em si, mas eu me permito viver essa experiência para superar a violência, para desenvolver dentro de mim processos de cura e de superação daquele problema. Aí sim, aí eu entro no fluxo da aceitação. Isso é uma diferença muito sutil, porque às vezes eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, não, esse é meu karma mesmo, eu tenho que viver isso, eu tenho que superar isso, quando na verdade não é isso, né? É perceber o que em mim que eu ainda tenho dificuldade de trabalhar para superar aquela experiência, porque ela está me convidando a aprender algo. E existe, né, dentro desse fluxo, uma sabedoria que diz, enquanto a gente não aprende a lição se repete, até que a gente consiga entender para virar essa chave interna. E aí eu estou o quê? No fluxo do Dharma. Porque ao fazer isso eu conecto com essa essência, eu coloco, né, mais consciência de quem eu sou, portanto eu vejo os meus talentos e percebo a minha presença no mundo, coloco a serviço. Então é isso, né, que eu gostaria, né, de convidar vocês a refletirem. E aí nós vamos encerrando essas leituras, porque o Deepak Chopra ele fala no livro das 7 leis, então essas são as 7 leis. E no nosso próximo encontro, que vai ser a primeira quarta-feira do mês de novembro, nós vamos fazer a síntese, né? A síntese, qual é a conclusão que a gente chega na medida em que a gente avalia essas 7 leis. E aí nós vamos fazendo esse movimento, né, de tentar compreender a partir dessa síntese como eu estou colocando em prática, como eu posso viver isso de uma forma mais consciente. E aí eu queria convidar vocês agora para que a gente possa fazer a nossa visualização, a nossa prática de meditação. Como é que nós vamos realizar esse movimento? Eu vou conduzir, né, essa conexão, esse relaxamento, esse exercício, e a partir dessa meditação, eu já vou fazendo uma conexão para que a gente possa, dentro desse relaxamento, também entrar nessa lei do Dharma, que é o quê? Servir. E qual é a melhor maneira de a gente servir, se não trazer também uma meditação de paz, de harmonia para a vida, para o universo, para a sociedade? Então, os reikianos que estão participando, né, do nosso encontro de hoje, já vão ativando dentro de si essa energia do reiki, para que a gente já nesse exercício de meditação, a gente entre nesse fluxo da lei do Dharma, que é, ao mesmo tempo que eu vou me conectando comigo, eu vou me colocando agora para compartilhar com todos os seres, com todas as consciências,
esse lugar harmonioso e amoroso do meu coração. Ok, gente? Então, vou colocar uma música aqui de fundo. Deixa eu ver, né? Se vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo? Alguém pode me dar um ok aí, que eu estou compartilhando a tela. Sim, Ciana. Eu estou te ouvindo. Estão ouvindo bem? E a música dá para ouvir? Dá. Se tiver muito alto, vocês me fazem. Tá ok. Então, vamos sentar de uma forma confortável. Procurem alinhar a coluna de vocês. Lembrando sempre que, ao fazer esse alinhamento, vocês estão permitindo que o fluxo de energia flua, não é? Nesse eixo central. Então, vamos sentando de forma confortável. Fechem os olhos. E façam 3 respirações profundas. Puxem o ar e soltem o ar. Comecem a observar como você fica nesse movimento do ar que entra e do ar que sai. Como é colocar atenção na sua respiração. Essa respiração está profunda, está curta. Vá observando. E gentilmente você vai alinhando, trazendo um ritmo para a sua respiração. Começa a fazer uma varredura de todo o seu corpo. Perceba os seus pés. Vai subindo pelas pernas. Passando pelos joelhos. Chegando na região do quadril. Sinta como é soltar o seu peso na cadeira. Puxa o ar e solte o ar. Coloque a atenção na base da sua coluna. E vai subindo agora, vértebra por vértebra. Até você chegar na altura dos ombros. Que se abre e descem pelos seus braços. Observe se há tensão nessa região. Puxe o ar e solte o ar. Vai relaxando e vai subindo pela sua cervical, pelo pescoço, até chegar na cabeça. Observe couro cabeludo, região dos olhos, boca. Vá percebendo como estão os seus sentidos. E vá tomando consciência do seu lugar. Puxe o ar e solte o ar. Traga a atenção para dentro do seu coração. E perceba que nesse lugar há um ponto luminoso. É como uma porta que te leva para um templo sagrado. Aproxima o olhar desse ponto de luz. Veja essa luz no seu coração. Então você olha para essa porta
E ao atravessar essa porta, você chega num lugar de muita luz. Um lugar de paz profunda. Quando você chega nesse lugar de paz profunda, você avista mais um portal. Você vê que esse portal é dourado, luminoso. E você sente que ele te leva para um nível mais profundo do seu ser. Então você atravessa esse portal. E quando você faz isso, você chega num lugar perfeito. Um lugar puro. Um lugar que você sente uma vibração amorosa. E você olha em volta e vê uma luz plena. E é capaz de sentir um aroma agradável. Um aroma de flores suaves. Sinta a paz e o amor que esse lugar te traz. E ele te convida a atravessar mais um portal. Quando você olha essa porta na frente, você sente que ela tem algo de especial. Então você dá um passo e ao atravessar essa porta, você vai se conectando a um lugar aonde está a essência do seu eu. O eu sou o eu. Você está agora no lugar onde te leva a conexão com o seu eu superior. Para chegar nele, você encontrou paz, atravessou a porta, o portal que leva as emoções, a suavidade. E então chega a esse lugar profundo. Você se coloca agora em conexão com esse eu sou. Ele te conecta com a essência da vida, porque ele é o que é. Diante dessa presença divina, do altar do seu eu espiritual, você o saúda. E aproveite para se colocar diante dessa sabedoria. O que você precisa compreender? Ouça, sinta. Talvez você receba a resposta, uma sensação, uma ideia, uma imagem. Gentilmente você se coloca diante do seu eu superior e assume um compromisso diante dele, de abrir as possibilidades para que ele se manifeste cada vez mais na sua vida.
Então você pede ajuda. Ajuda para que Ele te oriente a encontrar, a compreender os seus talentos, ao conhecê-lo melhor. Puxe o ar e solte o ar. E vá sentindo como é estar diante dessa presença do seu eu superior. Um local de paz profunda, de consciência do eu, de amor, de harmonia e de muita alegria. Porque é nesse lugar que a felicidade, o bem vivem. Diante dessa presença, você convida a presença desse eu na sua vida. E ao fazer isso, você compartilha agora da comunhão com a vida. Sinta o seu ser ser preenchido dessa consciência de luz. Sinta todo o seu ser vibrar nesse lugar. Puxe o ar, solte o ar e perceba nessa conexão a vida fluindo agora. E você é capaz de perceber a conexão com a vida à sua volta. Com os seres, com a brisa suave, com as águas, com a terra. E você vai se fortalecendo nesse lugar. Vai se fortalecendo ao se sentir parte desse todo. E eu vou convidando cada um a trazer agora a luz do seu coração. A presença do seu ser único divino na vida, neste mundo. Vamos irradiar a todos os seres, todas as consciências, a abundância, o amor, a harmonia. Visualizem o nosso planeta Terra. Visualizem os continentes. Visualizem os povos e as culturas diferentes. Mas todos são parte desta humanidade. Visualizem agora que a luz do seu coração vai compartilhando
o coração de cada ser. Nós vamos convidando ao despertar da essência em cada ser. Aonde houver a dor, o sofrimento, que possamos levar o amor, a cura. Onde houver a tristeza, que possamos levar o consolo e a alegria. Aonde vibra o desespero, que possamos semear a esperança em dias melhores. Aonde houver a guerra, que possamos semear a paz, que possamos ter atitudes que pacificam. Aonde houver o ódio e a revolta, que possamos levar amor, tolerância, compreensão. Visualizem os continentes recebendo esse fluxo de luz, pois na comunhão de nosso eu superior, nós vamos nos conectando com todas as consciências superiores de luz e amor, a fonte primordial de tudo, na unidade da potencialidade pura. Nós vamos nos colocando no fluxo da vida. Em cada continente, visualizem os países, as instituições, os governos, os hospitais, as escolas. Visualizem todas as instituições que o ser humano cria para ordenar. Vamos deixando que essa luz amorosa caia sobre cada um. Vamos levando a luz do entendimento. Onde houver preconceito, julgamentos, críticas, que possamos semear a tolerância, a gentileza, o respeito a toda diferença. Que onde houver abuso do poder, possamos semear o serviço, o espírito fraterno, compreendendo que ninguém é mais do que ninguém. Vão deixando a luz desse coração se expandir. Visualize os rios, os mares, as florestas, nossa Mãe Terra, os frutos que ela nos dá. Vamos visualizando que nós podemos ajudar essa Mãe Terra com as nossas ações, o nosso respeito à vida, o nosso servir. Puxem o ar, soltem o ar. E sintam o que o seu coração deseja compartilhar. Qual a palavra que você quer dar do seu coração a todos os seres? Que palavra você quer compartilhar com seus familiares? Que
Que palavra você quer compartilhar com a sua comunidade, no seu trabalho, no seu governo, no seu país? Traga a palavra de luz do seu coração. Que palavra você quer compartilhar com todos os seres? E como interno? Dê a cada um a voz do seu coração. Pois o princípio se faz o verbo faz a vida. Deixe a luz do seu coração envolver a todos os seres agora. Então você sente a luz deste planeta azul. Quando você amplia a visão, você percebe que agora você é parte de algo maior. E vai vendo o cosmos além deste planeta. Outros mundos, estrelas, percebendo a imensidão da vida, onde gera harmonia e onde as consciências amorosas vibram e se conectam. Gentilmente você vai deixando a luz do seu coração envolva e você também recebe dessa presença de fazer parte da vida. Então você vai olhando novamente para esse planeta azul. Vai se aproximando cada vez mais e vendo todos os seres. E você vai tornando este planeta como uma pequena esfera luminosa, de tal forma que ela vai cabendo no meio das suas mãos. E ao envolver a luz das suas mãos, você guarda agora na luz do seu coração. Percebe o mundo à sua volta e dentro de você. E ao guardar na luz do seu coração, você se vê novamente diante do altar do seu eu espiritual, que representa a potencialidade pura, a essência. Então, você agradece pela oportunidade de compartilhar de toda essa vida. E pede ajuda para que essa divina presença se manifeste cada vez mais em você. Agora você já conhece o caminho. Sempre que precisar, você pode vir visitar e se conectar nesse lugar profundo do seu ser. Então você vai voltando, atravessando esse portal profundo, voltando novamente à sala daquele aroma suave de flores,
atravessando mais um portal que te leva a esse lugar da sensação de paz. E você atravessa novamente e percebe saindo do seu próprio coração. Vê apenas esse ponto de luz agora em você. E você vai voltando, tomando a consciência do seu corpo e sentindo os benefícios desta prática, sentindo a energia vibrar através do seu coração, o fluxo da vida. Vai trazendo consciência a essa presença do coração. E vai voltando essa consciência do seu corpo, aqui e agora. Puxe o ar e solte o ar. Vai percebendo a cabeça, os ombros, braços, tronco, pernas, pés. Sinta os seus pés voltarem no chão. Então você puxa o ar e solte o ar profundamente. E no seu tempo, vá abrindo os olhos, olhando a sua volta, fazendo consciência para os benefícios que essa prática te traz, para o quanto isso te ajuda a conectar com esse lugar harmônico e perfeito do seu ser. Vai voltando, puxando ar, soltando ar, até você sentir que está no presente, totalmente consciente do seu corpo. Olhe em volta, abre os olhos, vá percebendo essa conexão com essa presença. Voltando, todos bem? Eu vou agora encerrar aqui a gravação para a gente poder conversar.